bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui novamente. Só queria fazer uma nota mesmo muito rápida. E o que eu ontem disse, mas não sei se estavam todos aqui, hoje, tanto a Paula Godinho como o realizador, o Manuel Faria de Almeida, infelizmente, por motivos de saúde, não pode estar presente. Mas ele disse que está vivo. Pronto. Portanto, vou ter que passar vou passar a plataforma digital, que já está online. Eu ontem já partilhei o link no meu Facebook, depois hei de partilhar também na própria plataforma. Portanto, esta plataforma é o início dela, mas nela está contida todas as entrevistas que fizemos ao longo do ano e, em geral, consegui muitas imagens de arquivo que eu tenho aqui, foram cedidas por cortesia do Acácio de Almeida. Por acaso, não começámos no início, isto são as publicações que o António, que o Eduardo, designer gráfico, fez, que já pôs cá da imprensa. Vamos voltar aqui ao início. Portanto, aqui no início, depois vocês podem ver sobre um textozinho muito pequenino sobre história oral, o que é história oral. Tenho aqui um texto do Miguel Cardina, que também vocês devem conhecer, ela é de Coimbra, também trabalha muito com a história oral. Tenho alguns link úteis que depois vou acrescentar, para agora é que não houve tempo. Estas imagens depois vão passando, se vocês passarem com o rato por cima, tem a quem pertencem as imagens. Depois temos o sobre, como é que nasceu o projeto, a equipa investigadora, explicar aqui o que é a Unicamp, a Universidade da Ana, que é considerada a universidade, agora é considerada a melhor universidade da América Latina, e o Plano Nacional de Cinema, como é evidente. A seguir temos, então, as entrevistas, que estão alojadas, algumas estão divididas em duas partes, por serem extensas, estão todas alojadas no YouTube, porque era uma forma financeira mais fácil de pô-las lá. Para já estão listadas, que ainda não tive tempo, se as procurarem no Google não vão encontrar, porque ainda estão listadas e ainda falta todo aquele trabalho. Mas na plataforma já podem ver as entrevistas. Às vezes, atenção, quando abrirem uma entrevista, já sabem que no YouTube há lá as definições das resoluções, podem pôr em alta resolução, porque eu ontem por acaso abri uma, depois via-se muito mal, mas é mexer lá no botãozinho e pôr em alta resolução. Pronto, depois temos aqui o workshop que foi organizado este ano. Não vou perder muito tempo com isto, que já estamos um bocadinho atrasados. Tenho aqui os testemunhos de alguns participantes, foi com a Catarina Alves da Costa, e o workshop intitulava-se Como entrevistar um testemunho, a prática etnográfica e a prática cinematográfica. Depois temos os encontros. No ano passado já houve um encontro muito pequenino, só de um dia, com 3 convidados, no IHC. Foi um arranque também do projeto. Teve a Isabel Ruth, o António Cunha Teles e o Acácio de Almeida. 2019 nem vale a pena mostrar, porque só tem o programa e o cartaz. Da educação, o projeto está ligado, tem em parceria também o Plano Nacional de Saúde, que é a Elsa Mendes, que está aqui presente, que trabalha também. Temos objetivos de ir às escolas, fazer palestras, dar a conhecer o cinema português e, principalmente, tentar levar pessoas que trabalharam no cinema. Este ano consegui levar o Acácio de Almeida à escola, ao Liceu Camões.
Depois tenho aqui estas publicações, que são publicações em revistas científicas, que resultaram da minha tese de doutoramento. Ainda não estão todas publicadas, mas não é propriamente as entrevistas que fiz este ano. Esta que está aqui à direita, do Henrique Espírito Santo, que fiz em 2010, é em vídeo. Está publicada numa revista científica, penso que até é a revista Rebeca, chama-se Rebeca, no Brasil. Mas eu tenho em vídeo e ele já me autorizou para eu fazer a montagem e colocar aqui na plataforma. Assim como outra, a primeira ali, a importância da luz no cinema de João César Monteiro e Álvares de Moraes, também tenho a entrevista filmada ao Cássio de Almeida, que ainda vou ter que falar com ele, se ele depois me autoriza também a fazer a montagem e pôr aqui na plataforma. Pronto, depois temos a imprensa, como já viram, o contacto. O contacto, tem aqui o contacto do Facebook. No Facebook chama-se Estudo de Investigação de História Oral, vai parar à minha página. Depois ali o mail, é engraçado, está lá 2019, pronto, mas eu não consegui criar o mail sem o 2019. Diziam que já existia, coisas muito complicadas. E está, depois vocês podem ver isto com calma. E agora vamos passar a ver o teaser, que foi realizado pelo diretor de fotografia, o Edmundo Dias Sotelo. Obrigada. Era um episódio em que eu tentava explicar a gênese da Manhã Submersa. Foi nas ideias libertárias que eu encontrei alguma identificação e não nos partidos políticos. Se não fosse realmente essa fase, eu acho que tinha desistido. E montei quase todos os filmes portugueses feitos nessa década. Nessa altura, para mim, o cinema era um divertimento, um prazer, uma alegria, uma outra vida, uma outra forma. Parece que foi há um século, bem sei que já foi há muitos anos. Para mim foi tudo um bocadinho ontem, eu não tenho muita dimensão do tempo. A ideia de fazer cinema estava um pouco abandonada, não é? Este período de nunca mais poder ter acesso a um subsídio foram só 22 anos. O filme As Armas e o Povo reuniu praticamente todos os realizadores e técnicos que quiseram aderir ao projeto. Onde nos juntávamos, o Alberto Seixas Santos era um bocadinho mais velho que nós e era de todos o único que já tinha alguma experiência porque tinha estado em Paris. Deu-nos a conhecer os Caia do Cinema. E no 25 de Abril, o Costa e Silva emprestou-me a câmara de 16mm na mão e disse: vai para a rua filmar. Assim fiz. Eram coisas, isto é que eu vou dizer que não devia dizer, eram coisas que, sendo apresentadas agora, se calhar, eram grandes obras-primas. É como certa pintura que a gente olha para aquilo e diz: mas como é? E como éramos um grupo muito forte, que íamos todos aos cinemas, escrevíamos e conversávamos, depois passámos a encontrar no Vavá, encontramos pessoas como o Fernando Lopes, o Cunha Teles, o António Macedo, o Paulo Rocha, nomeadamente estes que começaram a fazer cinema. Ocultou equipamentos e película, portanto, alguns meios, e entretanto começa a RTP, e é aí que eu entro, que eu ganho o primeiro salário da minha vida. Não é? Havia realmente era um poiso habitual de realizadores ou de futuros realizadores. Utilizávamos muito filmes europeus, numa altura em que estava a despertar o cinema novo, e os filmes eram sempre um pretexto para debates intermináveis, até porque nunca ninguém se punha de acordo sobre os filmes. Falar do cinema português é muito difícil porque eu fiz muita coisa nos anos 70 e 80 e depois com esse karma do Quilas
eu fiquei praticamente interrompida, porque foi o Quilas, foi o Sem Sombra de Pecado, foi a Crónica dos Bons Malandros, ali 3 personagens pouco mais ou menos no mesmo registro. Havia cerca de 100 funcionários públicos que foram fazer o curso para realizadores, anotadoras, técnicos, por aí fora, tudo. E eu escolhi a realização, efetivamente, porque gostava muito da escrita, e escolhi a montagem. E daí nasceu o filme Cravos de Abril, que foi exibido no 1º de maio de 76. Grande parte da sustentação dos cineclubes era uma sustentação política. Não há nada a fazer. Não há nada a fazer porque os senhores que detinham as salas queriam que o filme fosse embora, porque o filme era de comunistas e eles não queriam o filme na sala. E o que acontece é que o filme é tirado das salas e nós temos um prejuízo monstruoso, onde nunca mais nos conseguimos repor. Demorámos anos a pagar a Atobis e aí eu tive que ir trabalhar para o animatógrafo. Tinha diariamente a impressão de que o projeto avançava 1 centímetro por ano. Eu sentia-me como se estivesse a empurrar uma montanha 1 centímetro por ano para fazer andar o projeto. E depois iam para os cinemas de reprise, chamados cinemas de reprise. E depois iam para a província, e depois iam para as colónias. E portanto, a censura deixou passar o filme sem cortes para a sessão no satélite. A partir do momento em que saísse o satélite, ele tinha que levar esses cortes. E isto é, no fundo, Os Verdes Anos também é isso. E depois acaba por ser o primeiro filme mais importante do cinema português. É um lançamento importante porque, no fundo, tem um realizador que quer fazer diferente, um produtor que quer fazer diferente e uma equipa, honra seja feita, também quer fazer diferente. Olha, havia pessoas que sabiam exatamente o que queriam e como a faziam. António de Macedo pode-se ou não gostar da temática dos filmes dele, mas era um técnico fantástico. Ele sabia exatamente o que queria. E há um outro que ninguém diga a ele que não se pode fazer. Chama-se António da Cunha Teles. Em 1993 é a data em que se consolida com a Time Warner a fusão dos grandes grupos de eletrónica, telecomunicações, imprensa, televisão, música e cinema. Aquilo a que viria a chamar-se o multimédia. E a partir da criação do multimédia, o cinema nunca mais voltou a ser o que era. Que se intitula Os Rostos do Cinema Novo e o Prémio.
intitulada Nós por cá todos bem, a Gulbenkian e o cinema português durante o pré. E passo a apresentar o Paulo Cunha, é docente na Universidade da Beira Interior, onde dirige o mestrado em cinema, é doutor em estudos contemporâneos pela Universidade de Coimbra, membro integrado do LabCom IFP da Universidade da Beira Interior, coordenador editorial da revista Aniki, revista portuguesa da Imagem e Movimento, publicada pela AIM, e diretor da revista Cinema, publicada pela Federação Portuguesa de Cineclubes. É coordenador do seminário temático Cinemas Pós-Coloniais e Periféricos, da SOCINE, Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual. Publicou, entre outros, os livros Uma Nova História do Cinema Português, Cinema Português, um Guia Essencial, Olhares, Manuel de Oliveira. É programador do Cineclube de Guimarães e dos Festivais Internacionais de Cinema Porto Pós-Doc e Curtas de Vila do Conde, onde também é coordenador editorial. E vamos então ouvir a apresentação. Muito obrigado, Elsa, pela apresentação. Muito obrigado a todos pela presença e muito obrigado à Raquel pelo convite para estar aqui. É uma honra muito grande. Ontem foi um dia muito proveitoso para mim, enquanto investigador, enquanto cinéfilo, enquanto historiador, e tenho certeza que hoje também será, com as mesas redondas que teremos aqui, com algumas intervenções que eu espero também poder ser útil para ajudar ao debate. Quando a Raquel me falou sobre este evento, fiquei muito entusiasmado, e quando conversámos sobre o que é que poderia ser o meu contributo, eu quis contribuir com uma comunicação que falasse sobre um período menos estudado ou menos visível daquilo que foi o Centro Português de Cinema. Encontramos, de facto, muitos textos sobre o início do CPC, o funcionamento do CPC. Este livro fundamental do António Roma Torres está aqui connosco e que também vai intervir à tarde. É um bom exemplo disso. Mas a pergunta que eu quero começar por fazer é o que é que aconteceu então depois do 25 de Abril ao Centro Português de Cinema. Nós aqui ontem já ouvimos alguns depoimentos, sobretudo do António Pedro Vasconcelos e do Fernando Matos Silva, que viveram de perto esses acontecimentos, e aquilo que nós ontem percebemos é que ainda hoje para eles é um pouco incómodo falar sobre esse período do pós-25 de Abril, sobretudo o período que nós conhecemos por PREC, entre 74 e 76, precisamente porque foi um período em que as relações pessoais entre muitos deles, que tinham estado juntos na luta durante uma década e meia, foi algo que houve ali relações pessoais que se fragilizaram ou que se quebraram mesmo. E, portanto, eu percebo que é uma situação muito sensível, mas enquanto historiador não posso deixar naturalmente de tentar obter o máximo de informação possível. Então, há pouca bibliografia escrita sobre o período posterior ao 25 de Abril, então a minha proposta é esta, então provocatório, Nós por cá todos bem, pegando no fantástico filme do Fernando Lopes, para perguntar o que é que aconteceu então ao CPC, já que foi aqui apresentado como um modelo de modo de produção cooperativa, como um modelo de resistência, antes do 25 de Abril, e a mim interessa-me também pensar um bocadinho o que é que aconteceu no pós-25 de Abril. Então, a história do cinema é feita por muitos documentos, por muitos depoimentos, e um dos documentos fundamentais são os filmes, e nós habituámos-nos a ver este logo na abertura de muitos filmes, o logo do Centro Português de Cinema, mas o curioso, e é isso que eu também trago aqui um bocadinho hoje, é falar um pouco destas genealogias dos logos enquanto grupos e afinidades. E ontem ouvimos aqui, por mais do que um interveniente, que uma das principais causas do fim do CPC foi a criação do IPC, do Instituto Português de Cinema, que de facto esvaziou o Centro Português de Cinema no pós-25 de Abril, no período posterior àquilo que foi o período inicial de apoio da Fundação Carlos Gulbenkian, mas também percebemos que, para além dessa concorrência feroz e violenta e fratricida que o IPC
fez ao Centro Português de Cinema, o próprio Centro Português de Cinema também se foi desmembrando com o surgimento de várias cooperativas. A Cine Qua Non, que é criada ainda antes do 25 de Abril, no final de 63. A Cine Equipa, que, como o Matos Silva nos disse ontem, também já era uma ideia antes do 25 de Abril, mas que só seria concretizada depois. E depois uma série de outras cooperativas, de outros grupos. Estão aqui apenas alguns exemplos que foram aqueles que eu consegui encontrar cópias para poder ter aqui os estilos. O Grupo Zero e a Cooperativa Vir Ver. Mas havia muitas outras cooperativas, a Aurélio Paz dos Reis, a Prol Film, enfim, uma série de outras cooperativas que foram surgindo no pós 25 de Abril. Então, de facto, o CPC foi, sim, vítima dessa política de repressão do Estado Novo, não é? Que via ali um perigoso inimigo, mas também foi fruto destas próprias divisões que se aclararam no pós 25 de Abril, com todas aquelas reflexões que aqui ontem o António Pedro Vasconcelos e sobretudo o Fernando Matos Silva partilharam connosco, da influência do Partido Comunista ou de outros grupos que naquele período batalharam muito à superfície e subterraneamente para mudar o cinema português. De resto, o livro do Zé Filipe Costa, O Cinema ao Poder, é um ótimo guia para nós entendermos bem o que é que foram os projetos, as tentativas de definição de políticas, como é que foi este confronto entre as cooperativas e as unidades de produção do IPC. E foi nesse livro que eu ouvi falar pela primeira vez do Museu da Imagem e do Som e da Associação de Cooperativas e Organismos de Base de Atividade Cinematográfica, a COBAC. E foi ao ler esse livro e algumas das entrevistas que também estão nesse livro, que é um livro que esgotou rapidamente em 2002, entretanto saiu uma reedição e, portanto, ainda conseguem encontrar em alguns alfarrabistas, mas é um livro fundamental também porque tem esse trabalho do Zé Filipe Costa, mas depois no final também temos os depoimentos de algumas figuras que foram intervenientes nesse processo, desde cineastas, como o Fernando Lopes, mas também dirigentes associativos, como o Manel Neves, o Vasco Pinto Leite, enfim, pessoas que de alguma forma foram influentes naquele período. E, portanto, este Museu da Imagem e do Som sempre me chamou a atenção, desde que ouvi falar dele, porque tentei perceber o que é que ele é. Então, fui à procura nos filmes, nas fichas técnicas dos filmes, de referências como esta. Esta é uma referência do filme do Geraldo Lobo Moraes, Uma Fama Chamada Bicho. Está lá, a referência expressa. Mas aquilo que eu fui lendo ao longo dos tempos é que nem todos os filmes que integravam este projeto tinham esta referência expressa no genérico do filme. E, de facto, aqueles filmes que eu fui vendo ao longo destes anos e que, de alguma forma, através de testemunhos orais, através de outro tipo de depoimentos, através de referências bibliográficas, eram referenciados como fazendo parte deste Museu da Imagem e do Som, nem todos eles têm esta referência expressa. E então, isto é um obstáculo muito particular, porque de facto este Museu da Imagem e do Som, ao contrário do que possa parecer, não era um museu físico, não era um sítio onde se preservavam os filmes, era um projeto imaterial, um projeto informal, de se constituir um arquivo audiovisual sobre as imagens e os sons do Portugal de então. Pronto, e então a primeira dificuldade está em estabelecer este corpus fílmico, esta filmografia. Até porque o próprio projeto não era um projeto formal. Há filmes que foram integrados nele, a posteriori, por historiadores, por críticos, precisamente nesta lógica de que têm características em comum, mas eles não foram feitos a pensar nesse Museu da Imagem e do Som, como foram outros, como é o caso aqui do filme do Zé Álvaro. Há um momento também particular na afirmação deste Museu da Imagem e do Som, que é a vinda, uma das vindas do João Rocha a Portugal, em julho de 76, convidado pelo Centro Português de Cinema, e onde ele assistiu a alguns dos filmes que não integravam, naturalmente, são muitos deles anteriores, mas que de alguma forma tentavam criar uma espécie de tendência no cinema português de um certo cinema antropológico, de cariz etnográfico. Então, os filmes que o Jean Rouch viu e que depois teceu alguns comentários, sobretudo em correspondência que existe
na Torre do Tombo, na Cinemateca Portuguesa, portanto, que, aliás, uma dessas cartas está publicada no livro que a Maria João Madeira organizou sobre o António Campos. Precisamente o António Campos é um desses cineastas, portanto temos o Alma da Batoneira de 61, o Velarim das Furnas de 70, a Festa de 75. O António Reis e a Margarida Cordeiro também é o outro casal que é referido pelo Jean Rouch. Mas aqui percebemos que, de facto, dentro do CPC, uma das formas de tentar criar um projeto com alguma coerência e homogeneidade estética, depois neste período muito conturbado que foi o pós-25 de Abril, foi precisamente então criar este momento antropológico para o cinema português, aproveitando algo que era uma tendência que se vinha desenhando, que se vinha acentuando nas últimas décadas. E este encontro é fundamental porque dá alguma solidez. A solidez necessária para que depois a COBAC, que é uma associação de cooperativas onde o CPC está incluído, e provavelmente, não quero dizer isto de forma definitiva, mas todos os depoimentos que tenho ouvido de pessoas que participaram da vida da COBAC dizem que o Centro Português de Cinema era de facto um dos elementos fundamentais na articulação dos trabalhos. Era uma associação de cooperativas que incluía várias cooperativas. Através da COBAC estabelece então uma nova parceria com a Fundação Carlos Gulbenkian. Não teve o impacto da primeira fase do Centro Português de Cinema, naturalmente, onde se produziram obras que ainda hoje são obrigatórias em qualquer história do cinema português, mas este programa, não sendo tão intenso, porque não previa num curto espaço de tempo a produção de tantos filmes e de uma forma tão significativa, o que acontece nos anos seguintes, e sobretudo 76, 77 e 78, é uma série de rodagens que são financiadas pela Fundação Carlos Gulbenkian à luz deste projeto imaterial, deste projeto informal que é o Museu da Imagem e do Som. Então, que filmes são esses? E esta é a filmografia, o corpus filmográfico que está em construção, e está em construção hoje, só o podemos construir não a partir dos documentos escritos ou das fichas técnicas dos próprios filmes, e quando eu digo fichas técnicas dos próprios filmes, falo das fichas técnicas que estão impressas na película, não das outras fichas técnicas que infelizmente se foram construídas posteriormente com muitas incorreções e nós não sabemos de onde é que vem essa informação porque ela não está acreditada. Portanto, hoje, sem os depoimentos orais das pessoas que viveram este período e que fizeram estes filmes, nós não conseguimos, então, constituir este corpus. Aquilo que eu tenho recolhido nos últimos anos, em várias produções bibliográficas, em várias correspondência que tenho encontrado em acervos documentais, nas publicações periódicas. As publicações periódicas em Portugal, sobretudo naquele período, são fontes incríveis de informação, desde a revista Cinéfilo, que é, de facto, uma publicação incontornável, mas outro tipo de publicações que hoje são pouco valorizadas e até um pouco esquecidas. Eu lembro-me de duas experiências que foram dirigidas pelo Lauro António, que vai estar aqui hoje, e estou-me a lembrar dessas, o Isto é Cinema e o Isto é Espetáculo, que são repositórios incríveis, que só aí conseguimos traçar uma cronologia de algo que se perdeu. Então, o meu desafio nestas semanas que antecederam esta apresentação, e eu tive de retomar um pouco alguns trabalhos que fui publicando ao longo dos últimos anos, foi tentar sistematizar, tentar sintetizar, tentar, de alguma forma, dar algum corpo a este projeto do Museu da Imagem e do Som e tentar encontrar, então, que filmes é que integrariam este núcleo antropológico, etnográfico do cinema português. O Nós por Cá Todos Bem é um desses filmes, e daí eu ter escolhido o título do filme para intitular esta comunicação. Má Fama Chamada Bicho, do Gélio Bernays, também, e esse tem uma referência expressa nos seus créditos, é aquela que nós vimos inicialmente, que eu já vos mostrei o slide. O Máscaras, da Noema Delgado, também é um filme que, não fazendo referência expressa ao Museu da Imagem e do Som, também é geralmente integrado nesse corpus por vários testemunhos que falam, de facto, que o filme teve um apoio da Fundação Gulbenkian
através da ACOBAC, ao abrigo no âmbito daquilo que era o apoio ao Museu da Imagem e do Som. O Terra de Abril, o filme do Filipe Constantini, que foi um dos colaboradores da Noémia na rodagem do Máscaras. E como podemos começar a ver, se estes filmes são produções do Centro Português de Cinema, estes 3 primeiros, o Terras de Abril já não é uma produção do Centro Português de Cinema. Ou seja, o Centro Português de Cinema integrava, e vamos ver aqui outros filmes que são produzidos pela Cine Qua Non, pelo Instituto Português de Cinema. Como o Centro Português de Cinema integrava a ACOBAC, o negócio, entre aspas, o acordo financeiro que foi feito, não foi feito entre o CPC e a Fundação Carlos Gulbenkian, como tinha acontecido no final dos anos 60, portanto, com a primeira fase de financiamento, mas aqui foi feito com a Associação das Cooperativas, o que, de alguma forma, também fazia com que algum desse dinheiro, a maioria foi para projetos do Centro Português de Cinema, mas algum desse dinheiro fosse canalizado para outras produtoras que de alguma forma faziam parcerias com as produtoras que estavam inseridas nesse acordo. Os Bonecos de Santo Aleixo, uma produção da Cooperativa Paz dos Reis, portanto, 1977. E estamos aqui a falar de longas e de curtas metragens e médias metragens. Agora já não há médias metragens, mas na altura era um formato, um modelo de produção muito, muito interessante também nesta transição, neste diálogo permanente entre a televisão e o cinema. Gente do Norte, ou a História de Vila Rica, do Leonel Brito, uma produção da Cine Qua Non. Aqui também não há nenhuma referência no genérico do filme, mas ainda há pouco tempo conversei com o Leonel Brito e ele confirmou mais uma vez que houve dinheiros da Gulbenkian na produção do filme ao abrigo desse projeto do Museu da Imagem e do Som. Uma Danela, do Costa e Silva, uma produção também do CPC. No cartaz podem ver o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian, portanto não refere o Museu da Imagem e do Som, mas acredita a Fundação Carlos Gulbenkian como financiadora do filme. O Construtor de Anjos, de Luís Nourinho da Costa, uma produção do IPC. O Veredas, do João César Monteiro, também uma produção do IPC. Do ex-núcleo de produção do Instituto Português de Cinema, é uma provocação do César Monteiro, aquilo que foi esse período conturbado. Do Goa e do Mombasa, infelizmente eu ainda não consegui visionar as cópias do António Escudeiro, mas já encontrei várias referências que também foi financiado pela Gulbenkian ao abrigo desse protocolo. Portanto, já filmes que ficaram concluídos já em 1980. E o último, cronologicamente o último a ficar pronto, o Música Moçambique, do Fonseca Costa, uma produção da Filmform. Então, de facto, isto aqui é a lista deste corpus que está em construção, que espero que possa ser ampliado com aquilo que são os contributos dos depoimentos. Eu agora estou muito curioso para explorar o site das Palavras em Movimento. Estou a ver que vou perder ali várias semanas de entretenimento, mas também de trabalho, para ver se encontro cada novo depoimento de cada uma destas pessoas, sobretudo pessoas ligadas à produção e à direção de produção, são de facto preciosos e podem sempre revelar algum pormenor. Naturalmente carece depois de uma validação, de um cruzamento de dados, mas estamos a falar de algo ainda muito, muito instável, de algo muito informal. Obrigado, Raquel. A Raquel está preocupada, mas eu estou mesmo a concluir. Aliás, o último slide diz fim e é precisamente para concluir. Isto é um exemplo daquilo que hoje a história só poderá fazer com o apoio das metodologias da história oral, porque os próprios filmes, que normalmente são as fontes mais importantes na história do cinema, às vezes para o bem e para o mal, às vezes para o mal, mas os próprios documentos escritos, os próprios filmes, não nos conseguem esclarecer em relação a isso. Por isso, é um momento ainda recente da história do cinema. Não estamos a falar dos tempos do Aurélio da Paz dos Reis, não estamos a falar desses primórdios do cinema, estamos a falar de algo que aconteceu há 30 anos atrás. Nós éramos, acho eu, todos vivos, não sei, há aqui
umas pessoas que parecem mais jovens, mas de facto é importante termos consciência disso, é importante termos consciência que a história oral é uma ferramenta muito útil, fundamental, para que possamos compreender melhor o passado, e não o passado longínquo do Aurélio da Paz dos Reis, do Leitão de Barros e desses que já morreram, mas um passado que está muito perto de nós e que nós muitas vezes não temos essa consciência da importância que é preservá-lo e da importância que ele tem para nos ajudar a compreender aquilo que é o presente. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, nós. Portanto, nós vamos dar sequência agora às apresentações e depois, no fim, haverá um momento de debate com o público. E então eu passava a chamar o João Lopes, que nos vai fazer uma comunicação sob o título Alguns Rostos do Cinema Português. Bom dia. Muito obrigada pela presença também. E está aqui. Aproveito para apresentar, João Lopes também dispensa apresentações, mas temos aqui um breve compasso de espera enquanto preparamos a apresentação. João Lopes nasceu em Caldas da Rainha em 1954, é crítico de cinema, argumentista, realizador de várias curtas-metragens e da longa Fernando Lopes, provavelmente, em 2008. Colabora atualmente no Diário de Notícias, na SIC Notícias e na Antena 1. É professor da Escola Superior de Teatro e Cinema, foi responsável pela programação de Cinema de Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura, autor dos livros Teleditadura, Diário de um Espectador, Poemas de Guerra e Cinema e História, Aventuras Narrativas. Bom dia, vamos então ouvir a apresentação. Bom dia, muito obrigado à Raquel, à Universidade Nova, à Fundação Gulbenkian por este convite para estar aqui. Deixem-me fazer um prévio reparo, pedindo de algum modo a vossa tolerância, no sentido em que, como percebemos pela comunicação do Paulo, quando refletimos sobre estas épocas mais remotas, mas não tão remotas assim, do cinema português, confrontamos-nos logo com muitos problemas de sistematização da própria informação. E percebemos que há todo um trabalho que está a ser desenvolvido e é preciso continuar a ser desenvolvido. Ora, o meu contributo não vai seguramente acrescentar nada a essa necessidade de reorganizar a história e corre até o risco de sacudir um pouco a história, porque, e agradeço também por isso à Raquel que tenha aceito a minha proposta de falar brevemente de alguns rostos do cinema português, pensei na possibilidade de autonomizar precisamente algumas imagens para, de forma necessariamente breve, esquemática, simples, espero que não simplista, referir algumas ideias, algumas interrogações que, do meu ponto de vista, podem ter alguma pertinência. Além do mais, acrescento também que esta breve coleção de 9 imagens não pretende, de modo nenhum, ter qualquer caráter enciclopédico, e sou o primeiro a reconhecer que, vendo estas 9, podemos imaginar mais 90 ou 900. Esta breve exposição parte de um pressuposto muito básico. Para mim, trata-se menos de um conceito teoricamente fundamentado e mais de um pressentimento histórico, o que a história inscreveu no meu olhar. Dito de outro modo, gostaria de partilhar convosco algumas imagens de rostos de filmes portugueses que genericamente evocam o cinema novo português, mesmo se não encaixam numa definição estritamente cronológica desse cinema. Serão, acima de tudo, sinais, sintomas, rostos, precisamente, que nos convocam para algum processo de reconhecimento, mesmo se, como é óbvio, estão longe de esgotar tal processo.
Se quisermos dramatizar o que está em jogo, diria que são rostos que, de forma mais ou menos linear, porventura com alguma perversidade formal, nos recolocam perante uma velha pergunta, a saber, até que ponto ou de que modo os filmes portugueses têm sabido ou conseguido dar-nos a ver personagens e rostos em que nos reconhecemos. Ao mesmo tempo, se é verdade que há no grande plano do cinema um poder de revelação, porventura de transcendência, a sua contemplação projeta-nos num sedutor universo alternativo. Quando olhamos para um grande plano, sobretudo quando o separamos da cena a que pertence, da narrativa que integra, deparamos com um inusitado suplemento de significação, algures entre a transparência e o mistério, o dizível e o indizível. Gostaria, por isso, através deste breve conjunto de imagens, de lançar uma interrogação para a qual, confesso, não tenho qualquer resposta segura. Ou seja, será que existe uma história por elaborar dos rostos do cinema português? Ou será que os limites da nossa produção própria, limites materiais, limites quantitativos, impedem que vislumbremos a simples possibilidade de organizar essa história de rostos? Passando às imagens. 1962, Dom Roberto, de Ernesto de Sousa. No cartaz original do filme de Ernesto de Sousa, os atores principais, Raul Solnado e Glicínia Quartim, surgem como emanação de um desejo que se projeta num além mais ou menos redentor. Ou, para utilizarmos uma terminologia especificamente cinematográfica, para eles há ainda um fora de campo. Literalmente, algo que está fora da imagem e que realmente ou imaginariamente contemplam. Deixem-me fazer um pequeno parênteses para acrescentar que a imagem que vem a seguir não surgiu de modo nenhum na minha cabeça como uma espécie de sucessão lógica desta primeira imagem. Apareceu-me quase acidentalmente e, de repente, senti que, de algum modo, dialogava com esta imagem. 1963, Os Verdes Anos, de Paulo Rocha. Este não é o cartaz original do filme, foi concebido por ocasião do restauro do filme em 2015, mas preserva a composição de uma das suas imagens mais emblemáticas. E quando comparamos o par de Paulo Rocha com o par de Ernesto de Sousa, não podemos deixar de reconhecer que, neste caso, se quebrou a unidade definida pelas personagens e pelo espaço que contemplam. Em boa verdade, creio que Isabel Ruth já não contempla nada. Ou melhor, existe, através de um olhar interior, que parece procurar na mão de Rui Gomes um sentido para a sua própria divagação. Quanto a Rui Gomes, não nos perguntamos que está ele a olhar, mas sim algo de bem diferente. Que olhar é aquele que parece já não ter objeto? Se é verdade que, de forma explícita ou implícita, existe uma pulsão romântica que atravessa todas as idades do cinema português, eu diria que este é o momento do seu grau zero. Acrescento também um pequeno parênteses para dizer que, para lembrar melhor, que, como todos bem sabem, este filme é uma espécie de, eu diria, de grau zero também, de uma questão que é transversal a todos os cinemas novos, a todas as novas vagas da época, que é o reconhecimento de que as cidades se estavam a transformar. Eu há dias fiquei muito surpreendido e desconcertado quando disse aos meus alunos que Os Verdes Anos era um filme sobre o aparecimento das chamadas Avenidas Novas em Lisboa, e a maior parte deles mostrou-se muito surpreendido, porque, além do mais, escapava-lhes não apenas a referência cinematográfica, mas a referência urbana. E, portanto, a história que há por fazer ou por reconquistar, sendo cinematográfica, excede os limites do próprio cinema. Em 1970, O Cerco, de António da Cunha Teles.
Começo por lembrar e sublinhar a singularidade de Maria Cabral na história do cinema português. Já muitos o disseram e importa repeti-lo. Ela foi uma espécie de fogueira efêmera do nosso cinema, com uma filmografia de tal modo escassa que, de facto, tristemente, deixou por cumprir muito das suas potencialidades expressivas. Apesar de tudo, gostaria de tentar dizer isso de outro modo. Se quiserem, é um modo antitelevisivo. Acontece que há em Maria Cabral, e como creio que é óbvio, sobretudo na Maria Cabral do Cerco, um sentido do risco cinematográfico que é o contrário dos valores dominantes da pose televisiva. Ela é alguém que se oferece à câmara de filmar para ganhar ou para perder a batalha da expressão. E eu diria que mesmo nos momentos em que perde, isso pode ser resgatado ainda como um momento cinematográfico, especificamente cinematográfico. Em 1973, Perdido por 100, de António Pedro Vasconcelos. Vale a pena recordar que o novo cinema português, e creio de um modo geral, os novos cinemas e as novas vagas, são tendências, movimentos, sobressaltos expressivos, todos eles marcados pela consciência aguda de que algo mudou na teia de relações sociais em que nos movemos. E que, para o melhor ou para o pior, isso é algo que afeta não apenas os jovens, mas a própria definição social de juventude. José Cunha, em Perdido por 100, é uma cristalização exemplar desse movimento que oscila entre a tristeza e o humor, questionando todos os fundamentos da nossa identidade. É um filme, obviamente, anterior às chamadas redes sociais dos nossos dias, esses paraísos de coisa nenhuma em que deixamos proliferar os nossos infernos. Neste caso, creio que podemos dizer que aquilo que define a personagem de José Cunha é o reconhecimento de que estabelecer alguma relação com o outro é, de facto, no sentido mais social da expressão, entrar em rede. E, melhor ou pior, pagar um preço por isso. Em 1974, Sofia e a Educação Sexual, de Eduardo Giada, Luísa Nunes e As Mãos de Io Apoloni. A inserção desta imagem nesta série envolve componentes eminentemente pessoais e afetivas que não posso rasurar. Foi, de facto, graças à amizade do Eduardo Giada que entrei no mundo profissional do cinema, começando precisamente neste filme como assistente de realização. Só depois, também através do Eduardo, comecei a publicar textos na imprensa. O que, além do mais, se me permitem, me concede o privilégio irónico de poder contrariar o clichê segundo a qual o crítico de cinema é aquele que não sabe como é que os filmes são feitos. Lembro-me, por isso, das muitas conversas, também com o Artur Semedo, ator e produtor do filme, sobre a dimensão política da história que aqui se contava. É, de facto, uma história sobre as clivagens sociais. Mais do que isso, uma história em que perpassa a noção de que não há desejo alheio a essas clivagens. Sem dúvida, também por isso, este é um filme em que a percepção dos rostos varia de forma muito metódica entre o perfil e o olhar frontal para a câmara. O olhar frontal não está aqui, mas quem conhece o filme lembrar-se-á do peso que tem na sua narrativa. Em 1975, Brandos Costumes, de Alberto Seixas Santos. O olhar frontal, precisamente. Isabel de Castro narra para a câmara a história de uma morte. A morte da sua personagem que não aconteceu. E talvez possamos ler aqui um paradoxo, porventura uma contradição, que faz parte da nossa identidade cinematográfica. Consiste esse paradoxo em querer dizer, ou melhor, apaziguar, através das palavras, a inquietação que provém da consciência da nossa finitude. De todas estas imagens que tenho para vos mostrar, esta talvez seja a mais trágica, mas é também a mais serena. E não resisto a dizer, num parênteses, que se falássemos aqui dessa serenidade, eu acho que o Alberto gostaria
de o ouvir dizer. Volto atrás, num zigue-zague que me parece sugestivo, 1964, Belarmino, de Fernando Lopes. Belarmino Fragoso, o pugilista que ficou sempre aquém do seu próprio mito, é o protótipo de uma mágoa visceralmente portuguesa. Hoje em dia temos Cristiano Ronaldo como imagem que a maior parte dos meios de comunicação insiste em promover como uma continuada promessa de redenção, mas tenho dúvidas de que estejam a falar do mesmo. Aquilo que o Fernando filmou não foi o mito fácil do sucesso, mas também não foi o negrume do insucesso. Foi, e sim, o desejo de encontrar um equilíbrio entre o que podemos ser e a obstinada utopia de sermos outra coisa. Por isso, nos seus grandes planos, Belarmino já não é apenas um rosto na multidão, impõe-se como uma paisagem instável em que nos perdemos, porque é de perdição que se trata. E, enfim, escusado será sublinhar a importância histórica e simbólica que a palavra perdição tem no nosso cinema e, se calhar, na nossa cultura. 1974, Jaime, de António Reis. Repito, esta série de imagens não é nem pretende ser uma antologia enciclopédica. Em qualquer caso, creio que seria fundamental não esquecer o cinema de António Reis e Margarida Cordeiro. Quanto mais não seja para dizer que os mistérios da nossa identidade coletiva nos colocam em contacto com uma dimensão puramente animal, que, num certo sentido, já não pode ser dita, porque apenas pode ser sentida e pressentida precisamente através da crueza das imagens. Vamos para o último capítulo. É mais um salto no tempo. E se calhar não, seguramente havia várias referências que nos permitiam dar este salto. Eu escolhi esta, 1995, Corte de Cabelo, de Joaquim Sapinho. Chegamos ao último rosto, Carla Bolito, filmada por Joaquim Sapinho. Subitamente, abre-se uma paisagem com uma nova luminosidade e há um rosto que literalmente resiste à luz. Para lá dos rótulos e das épocas, além do novo cinema ou de um certo novo cinema, o que mais conta é esse acontecimento em que o filme se revela capaz de fixar um rosto que resiste. E que resiste à sua própria transformação em imagem, porque não o podemos resumir através de nenhum clichê, seja ele etário, social ou dramático. Chama-se a isso a irredutibilidade da imagem. E se o cinema não ambicionar o caráter irredutível da imagem, receio que, conscientemente ou não, possa estar a negar a sua história. Acredito, por isso, que o cinema português não vai desistir de proteger a sua própria história. É isto. Muito obrigado. Muito obrigada. Depois destas duas interessantíssimas comunicações, vamos ter certamente um debate interessante depois, mas vou ainda, portanto, chamar o professor Cruxinho, professor Fausto Cruxinho, para uma última ronda neste painel e aproveito para o apresentar. Portanto, o título da comunicação será O Velho Cinema Novo e... bom dia, professor. Fausto Cruxinho é doutor em Estudos Artísticos. Fausto Cruxinho. Obrigada e desculpe. Obrigada pela correção. Fausto Cruxinho é doutor em Estudos Artísticos, área de especialização em Estudos Fílmicos e da Imagem, pela Universidade de Coimbra, com apresentação de tese sob o tema Roberto Rossellini e a televisão de autor, mestre em Estudos Cinematográficos e Audiovisuais pela Universidade
Paris 8 Saint-Denis, com a apresentação da dissertação Le Désir amoureux dans les cannibales, de Manuel de Oliveira. Licenciada em Cinema pela Escola Superior de Teatro e Cinema, no Instituto Politécnico de Lisboa. Professor auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Investigador integrado no Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, da Universidade de Coimbra. E destacamos em títulos publicados 2013, A Mulher na Montra e o Homem Olhando para Ela, na obra Manuel de Oliveira, Novas Perspectivas sobre a sua obra. De 2011, Cinema e Portugal Não Reconciliados, uma publicação na Revista de História das Ideias. Em 2010, Pedro Costa, Relações de Sangue, na revista Portuguese Cultural Studies, da Universidade de Utrecht. E em 2010 é a mesma indicação. Portanto, professor, muito obrigada e vamos iniciar a apresentação. Muito obrigado. Agradeço a organização, a simpatia do convite para estar aqui neste debate. Cumprimento os meus colegas de painel, velhos amigos e companheiros, João Lopes e Paulo Cunha. Aquilo que eu vou dizer é com palavras, portanto, enquanto sobre cinema não vou usar imagens, vou usar palavras, porque acredito mais nas palavras que nas imagens, mas apenas por questão de autodisciplina, não é? Para não perder as imagens, prefiro perder-me nas palavras e construir um labirinto de palavras. Aquilo que eu vou dizer não constitui nenhum contributo para a história do cinema. É mais uma resposta à encomenda. Normalmente gosto de aceitar encomendas, porque de outra maneira não sou capaz de trabalhar. Só trabalho por encomendas como o Godard e como o Camilo Castelo Branco e outros. E, portanto, a minha ideia é de que, se é isso que me pede, é isso que eu vou fazer, independentemente de gostar ou não gostar. Estou a falar baixo ou estou a falar... É o microfone? Ok. E, portanto, o repto era um balanço dos 50 anos do CPC e de caminho estudar, falar do cinema novo, o famoso cinema novo. E, portanto, eu não sou historiador, não tenho formação de historiador, nem para lá caminho. E, portanto, a minha ideia foi mais de alguma maneira, fazer esse tal balanço, de que se fala, e fazer um balanço, não um balanço simbólico, um balanço do João, nem um balanço do estado da arte, como o Paulo, mas mais o de ser um balanço mais ou menos objetivo e subjetivo, ao mesmo tempo, daquilo que pode ser o cinema português. Devo dizer que há vários anos que anda à volta desta coisa, chamada Cinema Novo, como professor, sobretudo, e isto que eu vou ler, e toda esta introdução, serve justamente para vos pedir um pouco de compreensão, porque pode ser um pouco duro aqui e acolá. O cinquentenário, portanto, chama-se o Velho Cinema Novo. É um jogo de palavras, mas também não é só um jogo de palavras, como vão ver. O cinquentenário comemorativo da participação da Fundação Carlos Gulbenkian no cinema português, a criação do Centro Português de Cinema, é um bom pretexto para fazer um balanço provisório daquilo que ficou conhecido na história do cinema português como Cinema Novo. Iniciado em 1963, com o filme Os Verdes Anos de Paulo Rocha, tem uma primeira fase que compreende as produções de António da Cunha Teles, acabando em 1967 com Domingo à Tarde de António Macedo. Os pressupostos estéticos e políticos desta primeira fase passam para a segunda fase, conhecida como Anos Gulbenkian. O primado do autor, do país e da atualidade. A terceira fase, com a criação... Não tenho jeitinho. Ok. A terceira fase, com a criação do Centro Português de Cinema, formaliza e institui a indústria cultural do Estado no cinema, certificando um modelo de artesanato obrigatório,
Com a chegada de Paulo Branco, no início dos anos 1980, termina o cinema novo nos seus pressupostos e começa a industrialização do cinema português com as coproduções internacionais. Marca também o fim do Centro Português de Cinema e o financiamento da Fundação Carlos Gulbenkian. Na verdade, o cinema novo português é a continuação do neorrealismo cinematográfico do Manuel Guimarães e Perdigão Queiroga. Ainda que os protagonistas sejam de uma geração mais jovem do que Fernando Namora e Bernardo Santareno, o seu ideário político e cultural é esse, porque não havia outro nesse momento da história do país. O movimento dos cineclubes, a escolarização dos técnicos e realizadores, as novidades no campo da música e do teatro em Portugal e na Europa confluíram para essa frente anti-salazarista. Longe deste princípio de ação estão os mais velhos, Manuel de Oliveira e António Campos. Um e outro fora de Lisboa e dos grandes centros de decisão, e que iniciam uma ruptura moderna no cinema português. Eu sublinho a palavra moderna, para estarem atentos à questão de moderna. Quando digo moderno é porque se opõe a clássico, não é moderno versus pós-moderno. Respectivamente com Ato de Primavera, de 1963, e A Invenção do Amor, de 1966. Nos mesmos anos do cinema novo português, estes outsiders estão no mesmo fuso horário que a vanguarda de Antonioni, Godard e Warhol, desfazendo as fronteiras do documentário e da ficção. Porque o cinema novo não é moderno? Isto é uma pergunta. O que caracteriza a modernidade no cinema é a ruptura com o clássico, à semelhança do sucedido noutras áreas artísticas. Essa ruptura passa pela desarticulação das bases de funcionamento do filme. A imagem, o som, a montagem. A finalidade é expor a natureza do simulacro que a tradição clássica foi edificando, ao mimetizar outras áreas como o teatro e a literatura, ao criar normas narrativas que enfatizam o conteúdo, a mensagem social. A ruptura da modernidade visa destituir o cinema do seu objeto, valorizando a linguagem em desfavor da mensagem. Desligar o cinema do seu espectador a favor do processo enunciativo, mais do que projetivo e hipnótico do cinema clássico. O filme Méditerranée, de Jean-Daniel Pauly, 1963, marca o início do cinema moderno, se não se considerar Viagem à Itália, de Roberto Rossellini, 1954, como primeira marca de ruptura moderna no cinema. O filme Pauly constrói-se sua separação entre imagem e som, sua repetição reiterada dos mesmos planos e dos mesmos sons, provocando possíveis argumentos, todos contraditórios, desfazendo a dramaturgia clássica, oriunda da matriz teatral aristotélica. Um momento. Fausto Cristina, desculpe interrompê-lo, mas tenho que falar mais alto porque o técnico não está a conseguir captar a sua voz e é uma pena não ficarmos com a gravação. Ok, mas eu posso enviar o texto, não há problema. Não, mas aqui tem que falar mais alto para o microfone. Okay. Se quiser pegar no microfone, pode pegar, ou ir ali para o púlpito, se quiser. Tudo bem, tem assim. que falar mais alto. Vou tentar. Está bem? Está bem. É que senão não vai ficar registrada a sua voz. Okay. Tem aqui água. Okay. A voz, principal elemento do cinema clássico no estabelecimento da verdade, é relegada para um comentário over de um filósofo que não participou na origem do filme, Philippe Salès, constituindo uma nova autoria do filme ou um novo filme. A diegetização do filme ocorre ao constituir cada elemento visual, ator, lugar, ação, como mera forma visual sem hierarquia, destruindo o modelo clássico de representação baseado no bom ator, bela imagem, história edificante e singular. Todo o sistema do espetáculo se baseia no simulacro da perfeita repetição do seu modelo, no seu aperfeiçoamento até à praticamente desaparição das contradições entre a ficção e a realidade. O cinema moderno vem denunciar essa artificialidade e mentira. Apresenta o cinema como um processo, um facto de linguagem, em vez de um produto, um resultado acabado, como a dramaturgia clássica perpetuou. O surgimento do cinema novo, atribuído ao filme Os Verdes Anos, de Paulo Rocha, Nuno Bragança, em 1963, segundo outras fontes, atribuído ao filme Dom Roberto, de José Ernesto Sousa, Leão Penedo, em 1962, é caracterizado pelo novo modelo de produção centrado no produtor de autores, na figura de António da Cunha Teles. Mais tarde, seguido pelo produtor de autores, Paulo Branco. Com ligações privilegiadas com o regime do Estado Novo, Cunha Teles emerge como produtor independente, por força da paradoxal recusa do regime, através do Fundo do Cinema Nacional,
em financiar as suas propostas como produtor. Esta situação vigora até ao fim do primeiro Cinema Novo, com a entrada da Fundação Carlos de Gulbenkian. Em contrapartida, a criação do Centro Português de Cinema, António da Cunha Teles, é financiado pelo Estado, como realizador e produtor da sua animatógrafo. O sistema de produção é, na verdade, semelhante àquele que surgiu em França nesse período, com a Nouvelle Vague, centrado também no produtor independente, Georges de Beauregard, por exemplo. Porém, purificam as semelhanças, já que o país conhecia nessa altura um grande atraso cultural conduzente a um isolamento crescente dos artistas com o público. Os filmes realizados neste período são marcados pela indigência económica e ineficácia artística. A ausência de uma base teórica que fundamentasse a necessidade e a prática do cinema novo determinou o seu fim precipitado, por razões financeiras e pelo obsoleto modelo estético seguido, ainda devedor do neorrealismo literário e teatral, fonte principal das narrativas surgidas entre o início e o fim do cinema novo de Marca Cunha Teles. Além de Os Verdes Anos, também Mudar de Vida, Paulo Rocha, António Reis, 1966, Belarmino, de Fernando Lopes, Batista Bastos, 1964, e Crime da Aldeia Velha, de Manuel Guimarães, Bernardo Santareno, 1965, e Domingo à Tarde, de António Macedo, Fernanda Mora, 1965. O modelo seguido é o do autor, do país e da atualidade. O modelo neorrealista elevado ao seu expoente cinematográfico, perpetuando o primado do ativismo político sobre a reflexão artística. Se reparamos com atenção, Dom Roberto não tem muitas diferenças de O Milionário, de Perdigão Queiroga, 1962, realizado no mesmo ano, com o mesmo ator e uma história social idêntica. Também O Crime da Aldeia Velha, de Bernardo Santareno, Manuel Guimarães, tem o mesmo tipo de discussão académica e obsoleta que Retalhos da Vida de um Médico, de Fernanda Mora, Jorge Brão do Canto, 1964, realizado por um cineasta do Estado Novo, a partir da obra homónima de um escritor neorrealista, com os mesmos atores e semelhantes decors, subjacente ao mesmo moralismo que já víramos em Dom Roberto, com argumento do neorrealista Leão Penedo. Essa modulação teórica no cinema novo é ausente e responsável pelo equívoco em que o cinema português se mantém até hoje. No limite, poderíamos afirmar que a existência dos filmes do cinema novo ajudaram à afirmação política dos seus intervenientes, podendo a produção cinematográfica ter-se renovado sem a sua existência. O abraço da Fundação Gulbenkian consuma a tomada do poder da instituição cinematográfica pelos autores do cinema novo, como afirma João Bernardo da Costa, assessor da Fundação e instituidor do cânon das figuras da sua geração política, quando diretor da Cinemateca Portuguesa. Vou fazer uma pausa para o microfone também descansar um bocado. Tem água, a do meio é o serviço. Tem 5 minutos. Tá. Porque o cinema novo é velho? É uma pergunta. Ao contrário do movimento no campo do cinema contemporâneo, do cinema novo, como o cinema novo brasileiro, a Nouvelle Vague francesa, o Free Cinema inglês, o Direct Cinema americano, o Junger Deutscher Film alemão, o Nuevo Cine espanhol, o Nuevo Cinema italiano, o Manifesto dos novos cineastas checoslovacos, a nova vaga japonesa, não há uma ruptura radical no campo artístico português. Fruto, possivelmente, do ideário político desenhado por António Ferro no célebre discurso O Estado e o Cinema, de 1948, depois vertido na Lei 2027, de 1949, o cinema português oscila entre o histórico-patriótico, o biográfico-literário e o musical-desportivo. Este modelo é dominante desde o pós-guerra até os dias de hoje, nele incluído o cinema novo, passando pela entronização oferecida pela Fundação Gulbenkian, que, taticamente, não quis e continua a não querer e se desfez rapidamente da pretensão artística dos cineastas do cinema novo. Sistematicamente, a Fundação adota os métodos de trabalho de António Campos, cineasta contemporâneo do cinema novo, mas totalmente avesso aos seus compromissos, que faz um trabalho laborioso de fixação do espólio artístico da Fundação. Na margem do movimento também está Manuel de Oliveira, mais idoso, que corre o seu caminho fora deste circuito e que servirá de garantia de seriedade no pacto Centro Português de Cinema Fundação Carlos de Gulbenkian.
Estes cineastas são aqueles que, na sua solidão, fazem um cinema moderno nos antípodas do cinema novo. O cinema novo caracteriza-se pelo uso reiterado dos mesmos ingredientes que o cinema velho. A mensagem social, a dramaturgia clássica baseada na dicotomia ficção-documentário, o simulacro naturalista da realidade, a bela imagem, o belo som, a bela música, a montagem invisível, o narrador extradiegético, o país e a atualidade como microcosmos, o ator de valor teatral garantido, fetichismo dos procedimentos técnicos. A chegada do mecenas Gulbenkian, depois o Instituto Português de Cinema e, finalmente, o produtor Paulo Branco, prolongou o equívoco e a agonia do início do movimento. A lógica de servir o Estado nas suas várias metamorfoses evitou a exposição ao escárnio dos seus contemporâneos de cineastas sem espectadores. Filmes realizados por pintores portugueses dos anos 70, como Noronha da Costa, Anna Atherley e Fernando Calhau, têm as marcas do momento de ruptura desses anos, que estão ausentes na roupagem obsoleta dos filmes portugueses da nova geração. Mesmo os filmes de António Palolo, com a sua abstração, transportam uma ambição de representar o mundo da arte ausente do cinema novo. Aquilo que se torna clamoroso no cinema novo é não ter sido radical como foram a poesia, a música e a pintura nos finais dos anos 50, tendo nascido velho e sendo hoje uma relíquia para estudo das universidades. Estou a terminar. Centremos agora em António Campos e Manuel de Oliveira. O que os distingue como cineastas é a sua consciência artística, ao contrário dos outros cineastas que não a têm e preferem seguir as facilidades da opção cultural política. Isolados, fora dos grandes meios, também o seu trabalho se isola dos demais. Ambos têm a noção de que o principal obstáculo do cinema é a realidade. Como a transformar em matéria artística? Isto é uma interrogação. Como o cinema moderno fez, a primeira etapa é acabar com a pretensa escolha entre documentário e ficção. Tudo é matéria artística em cinema, porque tudo usa as suas ferramentas. A indistinção entre os utensílios que usa na fabricação da imagem, do som e da montagem para a produção artística retira-os da produção industrial clássica, baseada na mais-valia capitalista e na viciação do espectador. A tecnologia é no cinema, como em toda a arte, para ser exposta não como fetiche, mas como elemento de criação. O som direto em Ato da Primavera de Manuel de Oliveira, 1963. O som dobrado em A Invenção do Amor, de António Campos. São marcas de opções artísticas que se tornam possíveis com a evolução tecnológica. A verdade desses filmes é expô-las como fazendo parte da construção desses objetos artísticos, tal como a opção pela cor no primeiro filme e a opção pelo preto e branco no segundo filme. Quer um, quer outro, não fazem distinção entre ficção e documentário, porque todos os filmes documentam, voluntário ou involuntariamente, o seu processo de fabricação, e nenhum método é mais verdadeiro que o outro. No caso destes filmes em apreço, o texto literário de partida, de Francisco Vaz de Guimarães e Daniel Felipe, respectivamente, são obstáculos a transpor pelo cinema. Como dizer o texto, como gravar o som das vozes, como separar o som da imagem, como deixar a imagem ser eco do som, como destituir os atores do seu corpo afónico, como desenquadrar a imagem da ação. Em Manuel de Oliveira, a palavra e o teatro da palavra é o ponto de partida e de chegada que mobiliza o cinema para a sua feitura. A palavra surge como matéria estética, sem suporte de voz e corpo, como possível graças somente ao cinema. O trabalho do cinema é dar existência à palavra morta do texto, destituindo o corpo do ator de vontade e fazendo dele um porta-voz. Em António Campos, essa separação entre corpo e voz e entre imagem e som chega ao extremo de serem totalmente assíncronos, irreconhecíveis e ineficientes. Todo o oposto de Manuel de Oliveira, preocupado com o texto e a sua beleza. António Campos trata o som como um elemento do fora de campo, um eco longínquo do mundo mundano. A imagem dos seus planos descentra o vetor da ação, permanentemente em busca, não se sabe bem de quê, dizendo a importância na organização semântica do filme. Se tivermos de encontrar equivalentes fora de portas, podemos verificar que Jean-Luc Godard não andava longe de António Campos em Alphaville, 1965, e que o mesmo se pode dizer de Michelangelo Antonioni em O Deserto Vermelho, 1964, e de Andy Warhol em Chelsea Girls, 1965. O mesmo podemos dizer de Jean-Marie Straub em relação a Manuel de Oliveira, em Crónica de Ana Magdalena Bach, 1968,
e em Gertrude, de Karl Dreyer, em 1964. Há uma mesma consciência moderna de que os meios estão em mutação, muito em consonância com o seu tempo e as alterações do papel da arte na vida humana. Estes trabalhos, longe da vaidade artística, cavam bem fundo a ruptura definitiva do clássico com o moderno, do industrial com o artesanal. Os modelos de produção de ambos os cineastas também se diferenciam do modelo do cinema novo, uma vez que ambos se autofinanciam e são produtores de si próprios, marcando ainda mais o seu isolamento e a sua liberdade criativa contra o discurso oficial que pretende que a produção de um filme é exorbitante em termos económicos e exclusivamente dependente dos poderes públicos ou dos mecenas. Este tipo de autoprodução permite-nos o controle total sobre todas as operações artísticas, longe da lógica do mercado da arte e do negócio. As suas obras, feitas com caráter sazonal, escapam ainda hoje às classificações dos historiadores, mantendo-se como histórias do cinema dentro da história do cinema. Curiosamente, o primeiro filme apadrinhado pela Fundação Carlos Gulbenkian, por si estreado no grande auditório, é O Passado e o Presente, de Manuel de Oliveira Vicente Sanches. Título irónico e sintomático, mas também premonitório, já que não refere o futuro. Obrigado. Obrigado, professor Fausto Cruxinho, pela sua comunicação. Eu chamava agora ao palco os comunicadores para um breve debate com o público. Peço imensa desculpa aos comunicadores agora, mas só vamos ter mesmo 10 minutos para o público poder fazer algumas questões. Obrigada. Perguntas do público? Sim. Eu gostei muito da apresentação do João Lopes e gostei muito de vir falar dos rostos do cinema português. Realmente há todo um trabalho a fazer sobre isso. Ontem estivemos aqui e falámos também sobre todas as áreas do cinema e todos os colaboradores que trabalham no cinema, desde a direção de fotografia, à montagem, toda a sua equipa, que é este meu projeto que também pretende abranger essas modalidades dentro das equipas do cinema e pelo menos eu percebi isso, dar a importância aos rostos do cinema português e realmente não só às atrizes e atores, mas também a importância, se é que eu percebi, dos rostos dentro do próprio cinema, dos olhares. Pronto, obrigada. Não sei se tem alguma coisa a comentar, nem sei se percebi muito bem. Agradeço as suas palavras. Deixe-me só acrescentar, e acho que esta pequena memória muito pessoal de algum modo se cruza com aquilo que o Paulo e o Fausto disseram ao longo desta sessão, por várias razões, antes do mais afetivas. Lembrei-me de uma coisa que o Fernando Lopes dizia, enfim, abro um parênteses só para dizer que o lembrar-me disso tem a ver com o facto de ser também um cineasta com quem eu trabalhei no argumento de 2 filmes. E ele dizia uma coisa que muitas vezes era uma espécie de chamada de atenção durante o próprio trabalho, que eu nunca me esqueci, por causa de um assunto de que nós falámos muitas vezes, que é precisamente a relação dos filmes portugueses com os espectadores portugueses. Enfim, vasta questão, como é óbvio. Ele dizia, inclusivamente, que achava, e obviamente não me o disse em primeira mão, ele disse-o
publicamente, noutros contextos, que achava que, de um modo geral, a geração do cinema novo devia ter feito a sua autocrítica para reconhecer que pensaram, sobretudo, o modo de fazer filmes e pensaram muito pouco o modo de os difundir. Mas o que ele dizia a propósito do trabalho narrativo, digamos assim, é que, independentemente de um filme chegar melhor ou pior quando é mostrado aos seus espectadores, aos seus potenciais espectadores, talvez que o filme deixe uma espécie de lastro ou de mensagem é uma palavra um bocadinho equívoca neste contexto, de lastro, de facto, e talvez daqui a 50 ou 100 anos, quando alguém for ver o filme, diga pelo menos, eles viviam assim. E esta ideia de que o filme inscreve qualquer coisa que remete para o presente em que foi feito e para as pessoas que o fizeram, era nele uma ideia muito forte, enfim, escusado a dizer, eu acho que está, obviamente, impressa também na obra que ele fez. E, de algum modo, os rostos, só para rematar, são um desvio possível para fazermos um bocadinho desse trabalho. Obrigada. Alguma questão do público? Aproveito, deixa. Agradecer as três excelentes comunicações e esta questão dos rostos é particularmente interessante, até porque ontem ouvimos aqui 2 testemunhos nesse sentido. O da professora Ana, que trabalhou mulheres protagonistas do cinema, portanto, deu uma especial atenção precisamente a uma área que não é assim tão unânime, não é? É um alargamento do objeto de estudo e esse alargamento do objeto de estudo é extraordinário, não é? Portanto, aquilo que não seria, se calhar, legítimo ou aceite de um ponto de vista académico há umas décadas atrás estudar-se, faz todo sentido. E o próprio António Pedro Vasconcelos ontem falava dessa questão, não é? De ele se interessar muito pelos rostos do cinema numa altura em que, num período quente da Revolução, as temáticas eram outras, não é? Portanto, de facto, acho que é elegeu um objeto de estudo particularmente interessante e que é preciso trabalhar. E ao Paulo, eu gostava também de pôr uma questão, portanto aqui foi mais um comentário, ao Paulo gostava de pôr uma questão, é saber até que ponto a história oral se constitui, há uma parte no teu trabalho que tem que ver com recolha oral, face a este corpus que apresentaste, porque pronto, pareceu-me que era muito importante usá-lo, foi possível já recorrer ao método de trabalho da história oral neste trabalho que estás a fazer? Então, uma das primeiras coisas que eu digo aos meus alunos de História do Cinema foi uma das primeiras coisas que eu ouvi da boca do Fausto, que foi meu professor de História do Cinema Português há 20 anos atrás, que é: a história do cinema está sempre a ser refeita. Cada um de nós que chega tem uma necessidade de olhar de uma forma diferente para aquilo que está feito. E, portanto, não podemos ter a ilusão de que vamos escrever a história definitiva. Nós vamos dar o nosso contributo e, a seguir a nós, virá alguém que vai refazer a história. E, portanto, nessa perspectiva de que a história é, de facto, algo completamente mutável e tem necessidade de ser revista, porque ela obedece a tendências, não é? E a uma fase que se valoriza mais um aspecto, virá outra fase em que se vai desvalorizar esse aspecto, porque ele foi valorizado na fase anterior. Nós temos de fazer uso daquilo que são as fontes disponíveis. E a história oral, os depoimentos orais, é algo que fatalmente irá desaparecer, não é? E o próprio, eu também às vezes digo aos meus alunos, não basta ouvir a pessoa uma vez. Por exemplo, ontem o António Pedro Vasconcelos estava aqui a queixar-se que não é ouvido. Eu, nos últimos 20 anos, entrevistei-o 4 vezes. E das 4 vezes que o entrevistei, ele vai dizendo coisas diferentes, mas é normal. Eu também vou dizendo coisas diferentes, porque a nossa relação com a memória tem a ver com isso. E, portanto, é necessário ouvir as pessoas, mas ouvi-las outra vez, e outra vez, e outra vez, porque cada depoimento é diferente. Porque a conversa é como as cerejas, é o que diz a cultura popular, e cada conversa
têm momentos diferentes, as pessoas estão mais cansadas. Ontem vimos aqui um esforço grande da Monique para se tentar lembrar de nomes, porque estava cansada, foi a última mesa, hoje está mais fresca, e seguramente a conversa hoje seria outra. Portanto, é possível, é necessário nós sabermos disto. As fontes não são absolutas. Mesmo um documento escrito, lido hoje, ou lido daqui a 10 anos, depois de termos o contributo de depoimentos orais, é lido de uma forma diferente, porque há uma frase, uma palavra que aponta noutra direção. E isto é fundamental. Nós temos esta noção de que as fontes são sempre relativas e é necessário sempre cruzá-las. Portanto, a história oral, para a minha geração, enquanto historiador, eu já aprendi isso. E tento passar isso também para os meus alunos. Mas houve momentos em que a história oral era desvalorizada precisamente por esse lado menos fixo. Não é? O documento histórico é uma coisa fixa. Os medievalistas sempre querem acreditar. Mas não é, porque o documento está lá, não vai ser alterado, mas os olhos de quem está a ler, de quem está a ouvir, são olhos e ouvidos diferentes. E, entretanto, a história vai-se construindo e aponta nesses sentidos. Acho que estamos... Não é uma pergunta, é uma reflexão. Para mim, a verdadeira história oral foi mais... É que fiz com o Acácio de Almeida, que tive contacto com ele durante 6 anos. E nesses 6 anos partilhámos muito... Pronto, a minha casa, conversas, filmei, eu tenho uma entrevista filmada, depois tudo o que tenho é em áudio. Para mim essa é a verdadeira história oral. Profunda, digamos, não é que seja a verdadeira, é a história oral profunda. Aqui neste meu projeto é impossível fazer isso. Pelo menos este ano foi impossível para mim conseguir ter esse contacto com as pessoas. Tive um primeiro contacto, aquelas que não conhecia, mas depois partimos logo para a entrevista. Um projeto destes é preciso mesmo financiamento e trabalho e dedicação para conseguirmos... Porque só com 12 testemunhos, para ter muitas conversas com eles, eu ocupava um ano inteiro antes de fazer a entrevista, não é? Por isso, as entrevistas que tenho aqui foi as que saiu no momento, foram as entrevistas também espontâneas, apesar de eu ter entregue os guiões às pessoas porque elas pediram. Mas, sinceramente, espero que já tenha começado a dar algum contributo, e acho que sim, porque já fica alguma coisa e há sempre ali algumas novidades que nós não sabemos e que eles nos contaram no momento da entrevista. E agora passávamos ao intervalo, voltamos às 11h30, está bem? Obrigada a todos vocês. Obrigada.